Boa noite aos nossos seguidores do canal Gosse. Hoje trazemos com satisfação a estreia de um novo programa, o programa Informativo Gosse. Esse programa tem como finalidade resolver diversos assuntos do interesse geral, não só para os irmãos maçons, mas para todos aqueles que nos acompanham através do YouTube e os diversos canais. Assim sendo, para a estreia desse programa, que é o programa número 1, contamos aqui com a presença do nosso querido e amado irmão, repórter Erivelton Queiroz, que vai entrevistar o nosso eminente grão-mestre Luiz Crescente Pereira Júnior, especialista em direito previdenciário. Então, passo a palavra para o nosso querido repórter. Muito obrigado, meu grão-mestre Josemildo Pinheiro, pela oportunidade que nos é concedida hoje aqui. E para iniciar os nossos questionamentos, é um serviço de utilidade pública, é saber o que é o INSS. E nada mais, nada menos do que o nosso eminente grão-mestre para poder responder, que é um especialista no assunto. É um advogado da área previdenciária que vai nos elucidar algumas questões que o público em geral quer saber. Meu eminente grão-mestre, o que é o INSS? Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer o nosso grão-mestrado, o nosso Gosse, para essa oportunidade de estarmos aqui para falarmos de previdência social, que é um assunto realmente social, soberano irmão. Então, o que é o INSS? Em primeiro lugar, a gente pode dizer, Erivelton, que INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, é justamente um seguro social. É um seguro que, eu costumo dizer, que acompanha o segurado por toda a sua vida. Um exemplo, a segurada mulher, né? Engravida, logo mais tem o seu bebê. O INSS já entra na vida não só da segurada, mas através também da própria criança, que ela passa a receber o benefício que é pelo nascimento do filho, né? E ao longo da vida, o INSS acompanha o segurado e acompanha também os beneficiários, né? Que é o beneficiário é aquele que paga, né? E é aquele que recebe, aliás, que recebe o benefício. O segurado é aquele que paga, né? E gostaríamos também de dizer assim, em rápidas palavras, que no INSS existem dois mundos. Aquele mundo que é destinado aos segurados, aqueles que pagam mensalmente com a sua contribuição, ou por ter uma carteira assinada, ou por ser um contribuinte avulso, ou por ser um estudante. Bem, existem as várias categorias de contribuintes, né? Como também existe um outro mundo dentro da Seguridade Social, soberano irmão, que é justamente a assistência social. E é o que eu costumo dizer, existe aquele mundo para aqueles que pagam, que são os segurados, né? E existe o mundo da assistência social para aqueles que não pagam, Então, em amplas palavras, em rápidas palavras, assim dando uma ideia geral, Previdência Social, INSS, é justamente isso. É um benefício que aqueles que pagam contribuem mensalmente para terem direito a um benefício para o segurado, que é no caso de uma aposentadoria, um auxílio-doença e assim sucessivamente, como também beneficiar os beneficiários, os dependentes daquele segurado. É mais ou menos isso em rápidas palavras. E para definir quais são os principais benefícios que o INSS disponibiliza para o contribuinte ou para aquele segurado socialmente? Pronto, eu disse há pouco, a mamãe segurada, nasceu o bebê, já começa a Previdência a agir.
através do salário maternidade. Salário maternidade. Né? Esse é um salário que é pelo nascimento do bebê. Durante 6 meses, aquela segurada que teve o seu neném tem direito a receber o benefício salário maternidade. Para nós segurados, aqueles que pagam, tem o caso de uma aposentadoria. Antigamente, antes da reforma, aposentadoria por idade, antigamente, antes das reformas, nós tínhamos direito de também requerer o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Infelizmente, entenderam os senhores legisladores, os senhores deputados federais e senadores de acabar essa aposentadoria por tempo de contribuição. Para os beneficiários, existe o benefício de pensão por morte. É justamente aqueles que são dependentes do segurado, falecendo aquele segurado, aposentado ou não, estando em dia com as suas contribuições para a Previdência. Também existe um período de graça. Determinado segurado deixou de contribuir, ele mantém a qualidade de segurado durante 12 meses. Então, aconteceu um falecimento do segurado, a família, os dependentes, têm direito a um benefício que se chama pensão por morte, né? Aí nós temos os casos dos filhos menores, né? Que a lei ainda permite que o filho receba o benefício até 21 anos de idade, né? E temos os casos também do caso da esposa. Temos aqueles casos também, Soberano, que hoje a sociedade vive dia a dia. É o caso das companheiras, né? Aquela união estável. João e Maria se viram, se apaixonaram e passaram a ter um relacionamento como se casados fossem, aí gerando uma união estável. Aquela senhora, aquele senhor, vice-versa, né? Os dois, vamos supor que os dois sejam segurados. Falecendo um ou outro, aquele que ficou, o viúvo ou a viúva, o companheiro ou a companheira, com o falecimento do companheiro ou da companheira, ou do esposo ou da esposa, para aquele que ficou, gera a pensão por morte. Para os filhos menores, até 21 anos, também a pensão por morte. Gostaríamos de chamar, já para encerrar a segunda pergunta. Existe um dependente que é o filho maior inválido. Filho maior inválido. É costumeiro chegar no escritório dos advogados previdenciaristas situações em que determinado segurado faleceu. Deixou filhos? Deixou. Não tem direito porque são todos de maiores. Mas há uma exceção. Para o filho maior inválido, falecendo o pai ou falecendo a mãe, que dando direito à concessão de um benefício de pensão por morte, o filho maior inválido tem direito ao benefício independentemente de contribuição, de idade. De idade, né? Tem casos, Soberano, já vi casos lá no escritório que me apareceu uma situação em que o filho, aliás, agora eu estou trabalhando nesse processo, o filho maior inválido hoje tem 45 anos. Sabe quantos anos já faleceu o pai dele? 15 anos. Ele deixou de receber o benefício há 15 anos. Então nós estamos trabalhando para ele começar a receber, estamos trabalhando também para ele receber todo o atrasado, porque para aquelas pessoas inválidas não gera prescrição, Soberano. Muito bem. Meu eminente grão-mestre, mais uma vez, gostaria que o senhor explanasse também um assunto de interesse público sobre o direito do agricultor, a aposentadoria rural. Após toda essa reforma que houve, ainda existe a possibilidade do agricultor se aposentar com aquela idade mínima de 60 anos, ou é 65? O homem, 65, a mulher, após a reforma, era 60 antes da reforma, após a reforma de 2019, passou a 62. Agora, como diz a lei, o trabalhador rural, a trabalhadora rural, a marisqueira, aquele que
Os trabalham em mineração, aqueles que fazem uma pesca artesanal, o pescador artesanal. Esses são alguns dos segurados especiais da Previdência Social. O que quer dizer isso? Eles podem se aposentar, têm o direito de se aposentar independentemente de contribuição mensal. Mas em contrapartida, soberano irmão, a lei exige que aquele trabalhador rural, em regime de economia familiar, aquele pescador, aquela marisqueira, eles têm que comprovar a atividade, ou na agricultura, e se for o caso do pescador, da marisqueira, na pesca, nos últimos 15 anos. 15 anos. Aí é onde mora o perigo, que esse pessoal, infelizmente, grande parte dele não tem a documentação provando a sua atividade especial que gera direito ao benefício. Outra dúvida, é necessário a atuação do sindicato para que o trabalhador rural, o garimpeiro ou o pescador à marisqueira possa garantir a sua aposentadoria? A Constituição Federal responde: ninguém é obrigado a participar de sindicato, ninguém é obrigado a participar de qualquer uma outra associação, soberano irmão. Mas aqui eu boto 2 pontos. Eu boto 2 pontos. Para quê? Não é obrigatório a filiação? Não é obrigatória. Mas é necessária? Sim, meu caro irmão. Por conta de que eu defendo muito os sindicatos rurais, eu defendo muito aquelas entidades que defendem também os pescadores, por conta de que elas organizam os seus filiados, os sindicatos, os sindicatos que tratam também do pescador artesanal, da marisqueira, né? As colônias de pesca, elas são necessárias, são importantes na vida dos seus segurados, sim, porque elas fazem com que aquele segurado organize a sua documentação e não tenha problema de prova da atividade ou pesqueira ou da prova da atividade rural. É obrigatório? É obrigatória a filiação? Não, mas é necessário, é de bom e muito valioso para o segurado, o filiado, ter o direito, para ter o direito do seu benefício, uma documentação bem organizada? Sim. Eu aconselho ao pescador, aos agricultores participarem dos seus sindicatos, das suas colônias de pesca. Um momento, eu acho que temos alguma pergunta de um telespectador aqui ao vivo. Temos, sim. Aqui, um dos nossos ouvintes, doutor Crescêncio, tratando como advogado e não como o irmão maçom. O nosso ouvinte aqui pergunta a questão da aposentadoria de crianças que têm o problema de autismo. Ela pergunta: eu tenho um filho de 6 anos que é autista, e o que eu faço para conseguir o benefício para ele? Se ele tem que se aposentar, tem que ter assistência social, etc. Gostaria que o irmão esclarecesse isso. Não só para essa pessoa que nos consultou, desde já agradeço bastante aí a participação. O nosso telefone vai ficar exposto aqui no final do programa, bem como um canal de perguntas e respostas. Você pergunta e o Gócia responde. No caso, na pessoa do nosso irmão Crescêncio, especialista em direito previdenciário. Passa a palavra, desculpa aí, é o nosso repórter Heriberto Queiroz, mas se vocês ouviram, perfeitamente, a prioridade aqui é do nosso pessoal, dos nossos ouvintes, é a sua participação para nós é de suma importância. Então, meu irmão, passa a bola para ti aí, sobre essa questão do autista. Meu irmão, se você souber a profundidade dessa pergunta, nós passaremos o resto do programa com ela e talvez outros programas. Eu disse no início, e se não disse, vou dizer agora, o regime de previdência social, ele é contributivo. O que quer dizer isso?
O segurado tem direito ou gera direito para os seus dependentes mediante contribuição, soberano irmão. O que é que eu quero dizer? A criança, logo que nasce ou que está no ventre da mãe, ou já com seus 3, 4, 5, 10, 15 anos, com a descoberta do autismo, aquela criança não é contribuinte, soberano irmão. Ela não é contribuinte, né? Para ter um direito para si, existe logo uma primeira hipótese, só se acontecer o falecimento do pai ou da mãe, que ela é incluída não como segurada, ela é incluída como beneficiária, sendo dependente dele, né? Aí, não sei se é essa a pergunta mais dirigida do nosso ouvinte, ou da nossa ouvinte. Ele tem direito de se aposentar? Por não ser contribuinte, ele não terá o direito de se aposentar. A criança, o jovem autista, né? A não ser, a lei é sabida, viu, meu irmão? O legislador é inteligente. Tem direito a ter um benefício uma criança autista, um jovem autista? Tem, mas pela assistência social, não é pelo regime geral de previdência. Isso que a previdência tem dois mundos, para aqueles segurados que pagam e para aquele outro lado, para a assistência social. Então, se determinada, aí começando a responder, soberano irmão, se determinada criança, determinado jovem portador de autismo, ela é uma criança, um jovem autista, se ela provém, se ela pertence a uma família pobre, a uma família carente, que não tem condições de manter dignamente aquela criança, aquele jovem, ele poderá requerer um benefício pela assistência social, que é justamente o benefício da pessoa portadora de deficiência, né? Então, se a gente já joga a pergunta, tem direito de se aposentar? A gente vai dizer em primeiro lugar que não. Mas na hora que a gente diz que não tem direito de se aposentar, o profissional do direito, aquele que conhece a Previdência Social, sabe muito bem que tem direito a receber um benefício pela assistência social, em essa pessoa participando de uma família pobre, família carente. E família pobre e família carente, para a Lei 8.213, é uma família que tenha uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. O que é que quer dizer isso? Tem que ter no mínimo aí 5 pessoas, que apenas uma delas ganhe, trabalhe com a carteirinha assinada ou contribua para a Previdência e que só é sobre um salário mínimo. Perfeito. Muito bem. Olha, então, primeiro agradecendo aí a participação desse nosso ouvinte, tá? Se não ficou bem claro, eu acredito que até eu que não entendo o assunto, entendi bem essa questão de aposentadoria, como se fala para o autista, é uma coisa que está além da legislação. Se o benefício, não é isso, meu irmão? Soberano, só cortando um pouquinho, me permite, você falando, eu me lembrei. Eu falei no início que o filho inválido, independentemente da idade, tem direito a um benefício que se chama pensão por morte do pai ou da mãe. E é o caso. A criança autista, em sendo dependente, não tendo condições de trabalho, sendo uma pessoa restrita para a sua vida diária, independentemente de idade, falecendo o pai, falecendo a mãe, tem direito a requerer o benefício de filho maior inválido por ser autista, e o grau de autismo o qualifique, identifique como uma pessoa inválida. Muito bem. Olha, estamos chegando ao final desse primeiro programa de Informativo Gossi. Tivemos aqui a honra de ter a presença do nosso
eminente grão-mestre adjunto, Dr. Luiz Crescente Pereira Júnior, especialista em direito previdenciário, já é uma herança que traz no DNA, pois toda a sua família trabalha nesse ramo. Nós não estamos aqui para fazer um trabalho de advocacia, mas sim um trabalho de informação. Os nossos seguidores, os nossos ouvintes que desejarem tirar qualquer dúvida a respeito da Previdência Social, especialmente sobre a aposentadoria, poderá nos questionar através do YouTube ou através do nosso link oficial, né? É o nosso e-mail oficial, que é GOCE-GSA, GOS, Grande Secretaria de Administração, GOCE-GSA@gmail.com. Todas as perguntas serão direcionadas para o Dr. Crescente, que responderá como advogado, tá? E nós ficamos felizes em trazer mais esse serviço de utilidade pública para os nossos irmãos, para os nossos seguidores, para a comunidade, não só cearense, mas pelo Brasil todo. Quem quiser nos indagar será uma honra. E por isso eu agradeço também a participação do nosso repórter, né? Herivelton Queiroz, e principalmente o nosso grão-mestre como advogado especialista no tema hoje abordado. Espero que seja de utilidade pública, como é a pretensão semanalmente desse trabalho que nós estamos tentando realizar. Desde já convido a vocês que participem, divulguem o nosso canal, dê um like, tá? Aperte no sininho. Quanto mais vocês participarem, mais assuntos do seu interesse nós vamos trazer. Pretendemos na próxima semana convidar uma pessoa especialista sobre o câncer de mama. Nós estamos aí vivendo hoje, novembro, Outubro Rosa, e é interessante que principalmente as nossas cunhadas e as mulheres e jovens que acompanham o nosso trabalho assistam às informações sobre previdência de câncer mamário, de câncer do útero, etc. Assim sendo, deixo aqui o meu abraço fraterno a todos os irmãos, a todos os ouvintes, e compartilhe, divulgue. O que é bom não deve ser guardado só para si, tem que ser dividido. Um abraço, boa noite a todos, estamos aqui à disposição para responder. Você pergunta e o Goss responde.